Fala aí, rapaziada do nosso canal do Palmeiras, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar aí sobre a vitória do São Paulo sobre o Palmeiras, 1-0. Partida muito ruim do Palmeiras, pessoal. O Palmeiras jogou muito mal. Desde o início da partida, o Alviverde não se encontrou no campo, né? O esquema com 3 zagueiros não deu certo, jogando ali o Gustavo Gomes, Murilo, Luan, não deu certo. O Palmeiras não jogou bem, perde a primeira partida e agora é decidir lá no Allianz Parque, né? Semana que vem teremos São Paulo e Palmeiras na quinta-feira e aí com a força da torcida, o Palmeiras vai buscar aí a classificação. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Olha, que jogo chato foi esse São Paulo e Palmeiras. Olha, o primeiro tempo deu sono e o segundo tempo deu sono também. O Palmeiras entrou, foi pro Morumbi para se defender, criou muito pouco. O São Paulo tentou, mas não conseguia acontecer nada acontecia. E aí, lá quase pro final do jogo, o Rafinha acertou um canhão, foi um golaço, mesmo que a bola desviou no Luan, foi um golaço. E o Rafinha, que hoje foi disparado o melhor jogador do São Paulo, mas disparado. O torcedor do Flamengo deve ter visto o jogo hoje e tido saudade demais do cara. Agora, não tem nada decidido. No Allianz Parque, a história é outra. Já teve uma final de Paulista que o São Paulo viu o que aconteceu. Eu acho que não tem nada definido ainda. Desfalques, mas 2 jogadores que estavam em campo, decisivos e que não foram muito bem, não se destacaram tanto hoje. Rafael Veiga e Dudu, temos aí ações com bola, passes certos, porcentagem de passes certos. A gente vê que ambos erraram bastante, não? Palmeiras, como um todo, teve dificuldade na troca de passes. O Dudu teve 2 chutes, nenhum no alvo. O Rafael Veiga não chutou. Mas teve uma chance criada. Ações na área rival, 2 para o Veiga, 1 para o Dudu. É aquela coisa, eu fico imaginando o São Paulino olhando essa tela e falando, não, sai pra lá e isso dá azar pro jogo da volta. Porque se tem caras que o São Paulino aprendeu a respeitar por esses confrontos. O Dudu que joga com o São Paulo, desde a época do Ceni no gol, com aquele gol de cobertura, né, e tudo mais. Então, isso não é algo que se carregue para o histórico do confronto. Certamente eles estarão presentes no jogo da volta com muita força. Mas hoje não brilharam como o Palmeiras não brilhou. Mas eu gostaria de ouvir você, André, falando sobre Rafael Veiga e Dudu. Dudu, você já falou dessa questão, às vezes, mais centralizado, mas agora com mais tempo. Então, são 2 jogadores que, assim, o Palmeiras está pensando para frente agora, né? É natural que o Palmeiras e o palmeirense pensem na volta no Allianz e acho que faz sentido. E se o Palmeiras conseguir dar a volta nesse resultado, independentemente de como seja, se direto, se depois de pênaltis, eu acho que dá para a gente afirmar agora que um dos 2 ou os 2 estará seriamente envolvido naquilo que aconteceu. Porque eles são referências técnicas, jogadores que assumiram papéis decisivos nessa era de conquistas do Palmeiras. E eles são caras que raramente fazem partidas importantes com um desempenho tímido, como a gente pode dizer que houve hoje, né? O Palmeiras como time, de maneira geral. Então, na capacidade deles, no desempenho que eles podem ter, numa situação em que o palmeirense tem muita confiança que as coisas vão acontecer do jeito que se quer, o Veiga e o Dudu, eles quase sempre estão diretamente envolvidos. Quero te ouvir também, Zupac. E hoje não tiveram bem. De novo, no momento que o Palmeiras atuou bem, que foram os primeiros 25 minutos de jogo, eles participaram bem. O Dudu tentando se encontrar nessa nova maneira de se posicionar nesse desenho com 3 zagueiros, com 2 alas e com uma dupla de ataque. E o Veiga tentando conectar o jogo, né? Especialmente pela direita, tentando achar o Endrick, tentando achar o Mike, tentando achar uma bola em profundidade. Mas a partir do instante que o São Paulo entrou no jogo e encontrou a sua marcação, e o São Paulo veio com 2 volantes, especialmente o Pablo Maia, que é um jogador com um bom
bom potencial de marcação, o Veiga foi sumindo, o Dudu foi sendo menos acionado, e o Dudu jogando mais por dentro, ele precisa ser mais acionado, né? Porque ele, quando jogar pelas pontas, a bola naturalmente para no pé dele e ele tem mais espaço para 1 contra 1 para tentar achar o seu jogo. Por dentro, ele é muito mais marcado, muito mais fechado os espaços para ele. E eles não apareceram. O Endrick tentou também, na jogada individual, né, no embate físico, contra 1, contra 2 zagueiros, às vezes. Em algumas circunstâncias levou a melhor, em outras ele acabou perdendo o embate físico. Especialmente quando era contra o Alan Franco, era uma boa. O Alan Franco é um jogador muito perigoso. Ele, tecnicamente, ele tenta fazer boas jogadas, mas ele é meio imprevisível. Tudo pode acontecer contra o Alan Franco. E o Endrick até levou a melhor em alguns confrontos com ele. Mas, no geral, dos 25 minutos para frente, o Palmeiras encontrou muito pouco de solução ofensiva, viveu basicamente de tentar achar um ou outro cruzamento para tentar vencer o jogo e depois empatar o jogo, mas não conseguiu, não foram bem não. Vamos agora com entrevista. Dorival Júnior chegou na área de zona mista não, na área de conferência de imprensa. Vamos ouvir o técnico do São Paulo. O ângulo. E o Luan fazia um bom jogo. Tinha salvado uma bola antes. O Luan é um bom zagueiro, mas as coisas acontecem com o Luan. E aí, aquele palmeirense que tem algum tipo de birra, claro que o Luan não teve culpa nenhuma, mas as coisas acontecem com... quando ele tem culpa, é um pênalti cometido, uma falha no jogo importante, e assim, não era justo que fosse com ele. Mas a bola raspa no Luan, vai para a gaveta do Rafael, e a vitória é justa e traz para mim um equilíbrio para o confronto. Sim. A partida para a semana que vem, com essa vitória do São Paulo, eu chamo de 50-50, porque eu chamava de 60-40 para o Palmeiras antes do jogo de hoje. Isso que o Gustavo falou sobre o Luan e, às vezes, né, essas coisas que repetidas vezes acontecem com o mesmo jogador, no replay do gol por trás do Rafinha, quando fica muito claro o desvio da trajetória da bola e aí ela vai no ângulo, logo que entra, dá para ver o Luan de cabeça baixa já lamentando ter participado no gol, evidentemente de maneira involuntária. Mas, é claro, né? Ele abaixa a cabeça, é a reação natural, óbvia, quase que obrigatória de alguém que percebeu que aquilo que ele tentou fazer deu muito errado. A gente está falando dessa vitória do São Paulo, esse belíssimo gol. São Paulo faz 1-0 com o Rafinha no segundo tempo. E eu acho engraçado porque tem time que é muito imprevisível de leituras. E eu acho que esse é um confronto, embora o Palmeiras sem Rony e sem o Arthur, que chegou recentemente e não vai ter o Arthur nessa Copa do Brasil, ele tem a sua característica, mas obviamente com um punch diferente. Agora, são times que a gente sabe o que vão fazer, assim, a capacidade e as fraquezas do Palmeiras, nem tanto. O Zé machucado também. O Zé Rafael, exatamente. O São Paulo, ele é em casa e fora, ele se comporta de formas bem diferentes, mas sempre de formas particulares, iguais. O São Paulo, ele cria bastante, mas ele tem essa dificuldade, Zupac. Eu perguntei para o André um pouco mais sobre isso, mas queria te ouvir. Desse time que, contra o Cruzeiro, perde um jogo que não levou nenhum chute. Foi um gol contra. Aí vai, cisca. E você vê que tenta, não é? E hoje também é a mesma coisa. E o jogo com o Fluminense foi a mesma coisa. É quase sempre a forceps, o gol do São Paulo e tudo mais. Isso é o quê? É tático ou não? É de um time nota 7, que se esforça nota 7, que entrega nota... Estou falando com super respeito, tá? Claro. Só para não achar que está rendendo a menos, que estão falhando. As falhas são de um teto que existe na capacidade de fazer gol? Eu acho que dentro das valências que existem no futebol, né, e sempre se trata de futebol com 4 valências, técnico, tático, físico e mental, emocional, o gargalo do São Paulo nesse momento, ele é mais técnico do que tático, físico ou mental. Claro que o São Paulo tem a questão das lesões, etc e tal, mas eu acho que essa dificuldade de aproveitar chances, de conseguir transformar posse de bola. São Paulo é um dos times que mais tem posse de bola na temporada, com o Dorival principalmente. Transformar posse de bola, a construção, em chance real, em vitória tranquila a partir desse controle, acho que o São Paulo esbarra um pouco na questão técnica. E hoje o São Paulo sofreu duplamente, né? Sofreu pelos seus problemas e sofreu porque as reservas técnicas dentro dessa ideia estavam baleadas. O Caleri só tinha caixa para 45 minutos, sim, o que já foi um lucro, e o Luciano, no primeiro tempo, sente a panturrilha. Não fazia um grande jogo, mas dele sai o chute contra o Fluminense, dele sai o chute da vitória. Porque o Luciano é um cara com um refinamento técnico. E o Luciano se machuca. E entra um jogador, assim, entra o Rodriguinho, né? Ele tirou o Gabriel Neves também no intervalo, porque o Neves, de maneira até juvenil, ao reclamar de uma falta que o Pablo Maia cometeu,
talvez não para cartão, mas cometeu, o Neves foi dar um tranco no Braulio da Silva Machado no árbitro e tomou o cartão. E aí foi sacado, né, de maneira... Assim, o que mais poderia acontecer depois disso? Né? Aí ele bota o Alisson de volante no lugar do Gabriel Neves. Achei curiosa a utilização do Alisson como volante. O Alisson ele vai vindo para trás ao longo da carreira. Coloca o Rodriguinho, que é um menino que tem parte técnica, mas não está pronto para aguentar um jogo dessa pegada, desse punch. E coloca o Juan, que é um cara que não é o Caleri, mas é um cara que pode dar um pouco mais de mobilidade. Então, assim, e aí ele tinha o David no banco também, que ele poderia ter colocado o David no lugar do Caleri. Mas aí eu acho que ele pensou em ter um ataque um pouco mais veloz. No segundo tempo ele bota o David, e o David é quem faz o cruzamento, que o Everton dá um tapa para tirar, e a bola sobra para o Rato, serviu o Rafinha para fazer o gol. Mas eu vejo uma limitação técnica para que o São Paulo consiga aproveitar o que hoje ele tem de organização, e tem, Dorival organiza o time, em um time um pouco mais confiável. Mas o jogo de hoje mostrou um São Paulo confiável. E se a gente olhar para o desempenho do São Paulo, falamos disso ontem, contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, foi muito parecido. São Paulo teve controle, São Paulo teve posse, não conseguiu transformar em chance no primeiro tempo, tomou o gol do menino. No segundo tempo, transformou em chance e não converteu. Palmeiras, na sua aplicação tradicional, aproveitou para roubar a bola e matar o jogo com o gol do Endrick. A proposta, a partir dos 25 do primeiro tempo de hoje, foi muito similar à proposta do Campeonato Brasileiro. Dessa vez, São Paulo não cedeu o que o Palmeiras gosta e aproveitou a chance que teve para vencer o jogo. Então tá aí, pessoal, foi o pós-jogo aí da vitória do São Paulo sobre o Palmeiras, 1-0, o gol do Rafinha. Rafinha mandou uma pancada de fora da área, ainda teve o desvio ali do Luan, sem chances para o Everton. O Luan já tinha tirado uma bola praticamente dentro do gol. Então agora é levantar a cabeça. Sábado tem jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E na quinta-feira tem o São Paulo também pela Copa do Brasil. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do Palmeiras.